Olá, senhores, bora aí para uma questãozinha de eletrostática. Olha só, duas pequenas esferas E1 e E2, feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, carga zero, são atritadas uma na outra durante 5 segundos e ficam eletrizadas. Então, assim, por que materiais diferentes? Porque para se atritar, realizar a eletrização por atrito, é necessário que sejam entre materiais diferentes, né? Alguém precisa gostar mais de elétrons do que o outro. Se você colocar dois corpos iguais, os dois gostam da mesma quantidade, ninguém cede para ninguém. Então, obrigatoriamente, a eletrização por atrito precisa ser entre corpos diferentes, né? Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior que seus raios. A esfera 1 ficou com carga elétrica positiva de 0,8 nanocoulombs. Então, aqui, meninos, olha que bacana. Se a esfera 1 ficou com uma carga de 0,8 nanocoulombs positiva, é porque a carga da esfera 2, com certeza, também vai ser 0,8 nanocoulombs, só que negativo. Se a esfera 1 ficou positiva, é porque a esfera 2 tirou elétrons da 1. Se a esfera 1 ficou positiva com 0,8 nanocoulombs, é porque ela ficou com uma quantidade de prótons a mais do que elétrons, que representa esse valor de quantidade de carga. Se ele ficou com essa quantidade de prótons em excesso, é porque a mesma quantidade de elétrons foi retirada dele, e foi do corpo 1 para o corpo 2. Portanto, como é o mesmo número de elétrons que prótons no outro corpo, porém apenas o sinal que muda, obviamente que o valor numérico da carga é igual em módulo para nós, né? O valor numérico apenas. Então, nós sabemos aí qual é a carga da esfera 2 também. No item A, qual a diferença N entre o número de prótons e o número de elétrons na esfera E1 após o atrito? Em outras palavras, qual é o número de prótons a mais que eu tenho do que elétrons na esfera E1? Já que eu sei que o corpo ficou eletrizado positivamente. Então, ele quer que a gente calcule o N da nossa equação do Kiné. Então, vamos colocar aqui, ó, no nosso Kiné. A quantidade de carga é aquele 0,8 nanocoulomb. Toma cuidado que esse nano aqui, esse eninho, ele representa uma potência de 10 para nós, que é o 10 a menos 9. Tudo isso igual ao N, que no caso, aí na alternativa A, ele chamou de enão, vezes a carga elementar, que nós sabemos que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Percebo que essas informações foram todas citadas aqui no NOT e ADOT da nossa FUVEST. Então, nós vamos chegar aqui, o enão aqui, ó, ele vai ficar o 0,8 vezes 10 a menos 9, que já estava lá, e 1,6 vezes 10 a menos 19, que estava multiplicando o enão, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, simplificando aqui, ó, 0,8 por 0,8 dá 1, e 1,6 por 0,8 dá 2. E aí nós vamos chegar, portanto, que o número N, né, de prótons a mais do que elétrons, a diferença entre prótons e elétrons no corpo 1 é 1 sobre 2, que é meio. O 10 a menos 19, se passar para cima, vai ficar 10 a mais 19, né? Tem que trocar o sinal de expoente. E 10 a mais 19 com 10 a menos 9, sobra para nós ainda um 10 a décima prótons. Se você quiser, você pode representar esse valor em notação científica, né? O meio 10 a décima ficaria 5 vezes 10 a nona prótons. Mas não é necessário. Belezura? Para o item A? Vamos para o item B, então. Olha só. No item B, o sinal e o valor da carga elétrica Qzão de E2 após o atrito. Então, olha só que bacana. Você pode, nesse item B, responder dessa forma, tá? Para ficar corretamente bonitinho aí. Colocar assim, ó. Na eletrização por atrito, um corpo retira elétrons do outro. Fazendo com que fiquem com o mesmo número de prótons e elétrons em excesso. Ou seja, o corpo 1 vai ter uma quantidade de prótons em excesso que vai ser a mesma quantidade de elétrons em excesso no corpo 2. A partir daí, ó, você pode colocar assim, que a quantidade de carga do corpo 1 em módulo é exatamente igual à quantidade de carga no corpo 2
em módulo. A diferença é que se um fica positivo, é porque sobrou prótons, portanto o outro ficou com os elétrons, ele vai ficar negativo. Então no item B ele quer saber o sinal e o valor da carga quesão do E2 após o atrito. Com isso a gente conclui que a carga quesão, que ele cita aí, é menos 0,8 nanocoulombs, que é o mesmo valor da carga da esfera 1 que ele deu no texto, porém com o sinal negativo para nós aqui. Belezinha? E o item C. No item C ele pede o módulo da força elétrica F que atua entre as esferas depois de afastadas e colocadas a uma distância de 30 centímetros. Então vamos lembrar da lei de Coulomb. Força elétrica é o K, o módulo de quesão vezes Qzinho, dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. A força F é o que nós queremos. A constante eletrostática do meio é o 9 vezes 10 a nona. Toma cuidado que às vezes ele dá um valor diferente, mas nesse caso é o 9 10 a nona. A carga quesão e a carga Qzinho, senhores, é a carga de um corpo vezes a carga do outro corpo. Tanto faz a ordem que vocês vão querer colocar aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a carga do corpo Q1. O Qzão eu vou chamar o Q1, que é o positivo, que a gente viu ali é o 0,8 nanocoulomb, certo? Vezes a carga do Q2, que é o negativo. A carga do Q2 para nós ali, eu vou colocar essa conta um pouco mais para baixo para não ficar apertado aqui, tá? A carga do Q2 nós sabemos que é 0,8 vezes 10 a menos 9. Peão, eu não tinha que colocar menos para essa carga? Não, senhores, porque lembre-se que na lei de Coulomb as cargas entram em módulo, né? Então a gente não considera o sinal das cargas. O sinal só serve para saber se vai dar atração ou repulsão entre elas. Tudo isso dividido pela distância, que vale 30 centímetros, porém tem que entrar em metros, né? Sistema internacional. 30 centímetros equivale a 0,3 metros. Essa distância ao quadrado. Então nós vamos ficar aqui que a força vai ficar 9, 0,8 vezes, vou deixar aqui, ó, 9, e 0,8 vezes 0,8 vai dar 0,64. 10 a menos 9, corta com 10 a nona, sobra ainda um 10 a menos 9 para nós. Tudo isso dividido por 0,3 ao quadrado, que seria 0,09. Agora dá para simplificar, né? Ó. 9 dividido por 0,09 vai dar 100. 100 vezes 0,64, a gente chega que a força elétrica aqui ela vale 64 vezes 10 a menos 9 newtons. Ou, se quiser colocar em notação científica, 6,4 vezes 10 a menos 8 newtons. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até mais.